Oi gente, tudo bom? Eu me chamo Bruno e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como é que eu faço para posicionar os olhos do meu personagem estilo Chibi dentro do rostinho, quais são os tópicos, os pontos que eu levo em consideração e que eu sempre revisito para eu fazer uma análise para saber se está torto de um lado, se não está, se está aceitável. Então, eu vou mostrar para vocês quais são os principais pontos que eu levo em consideração para fazer isso. E antes da gente começar, eu quero convidar você a assistir o primeiro vídeo dessa série, que é uma série que eu vou chamar de Como Desenhar Tibis, que é o mesmo nome do meu curso, tá? Eu tenho um curso online chamado Como Desenhar Tibis, mas essa série no YouTube vai ficar disponível para todo mundo em uma playlist específica. Eu vou botar aqui no card o link do primeiro vídeo e na descrição desse vídeo você pode conferir a playlist e ficar atento quando eu adicionar as aulas semanais, tá bom? Então vamos lá. Para falar de encaixe do olho, eu quero ensinar para vocês um primeiro modelo de olho que eu faço, que é um modelo bem padrão que eu faço nos meus desenhos, nos meus rascunhos, tá? Ao longo dessa série de vídeos, eu vou trazer modelos mais específicos, modelos que são relacionados a animes, mangás e outros estilos, tá bom? Para fazer o olho do Chibi, um olho padrão, eu uso em consideração esses dois símbolos, essas duas formas, né? A do arco e a do círculo. E aí, se você não tiver familiaridade de já desenhar esse formato de olho que eu estou mostrando para vocês aqui, se vocês não tiverem essa familiaridade de desenhar o olho do Chibi para que você possa compor os seus desenhos, eu vou mostrar como é que eu faço uma utilização de quadrantes bem simples para que eu consiga me situar para que um olho fique mais ou menos parecido com o outro, tá? No começo eu tinha muita dificuldade de deixar os olhos semelhantes, o tamanho deles, o posicionamento, e eu quero nessa aula mostrar para vocês como é que eu fui fazendo meu treino de percepção para que eu pudesse encontrar uma forma melhor de posicionar os meus olhos sem ficar errando tanto. Mas no começo, obviamente, a gente vai errar, por isso que eu estou trazendo essas dicas aqui para vocês. Vamos lá. Você pode fazer um quadrado, que nem eu fiz aqui, dividir ele em 4 partes, e aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer um arco aqui, tá? Para pegar aqui no topo desse quadrado, desse quadrante, e termina o arco para ele ficar metade de um círculo, tá bom? Você pode utilizar essa base aqui do quadrado para definir onde vai estar posicionado a base da sua elipse, que é um círculo mais compridinho, que a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai usar essas referências aqui, eu não vou encostar essa elipse aqui em cima, tá? Eu vou deixar esse espaço e vou encostar a base dessa elipse, desse círculo oval, aqui na base do nosso quadrante, tá? E agora o que eu faço? Eu vou fazer um preenchimento aqui, eu aumentar a espessura dessa linha, fazendo o seguinte, eu vou aplicar um contorno nesse arco e eu vou chegar mais ou menos bem aqui, tá? A partir daqui, eu vou afunilar essa parte aqui, essa parte externa do olho, para que eu possa depois fazer esse preenchimento aqui, ó, gente. Eu posso preencher aqui. Isso aqui é apenas um dos modelos que a gente consegue fazer com esses quadrantes. E eu posso trazer um pouquinho também de espessura para cá. E aí ficou, olha como ficou. Para fazer a parte de dentro da pupila, você pode pegar também e fazer uma elipse aqui no centro, tá? No centro da elipse maior que a gente fez para fazer a íris. E você pode aplicar um pouquinho, ó, de contorno e espessura também nessa parte da íris. Pegar um balde de tinta, ó, que dá para fazer. E aí, o que mais a gente pode fazer? Eu pinto essa parte de cima, tá? Só que em vez de pintar ela reta desse jeito, eu aplico uma onda, né? Meio círculo aqui, uma onda de meio círculo aqui para que ele fique melhor acabado. E aqui eu consigo, você pode, para ficar mais parecido com esse que está na esquerda, você pode aumentar a espessura dessa linha aqui, pode deixar mais fino, fica
ao seu critério, tá bom? Então eu uso essa base aqui para fazer os olhos e quando eu estou desenhando eu não utilizo essas linhas vermelhas. Isso aqui eu utilizo somente quando eu estou com alguma dificuldade de visualizar onde é que está o olho, mas na maioria das vezes eu faço direto essa forma aqui, tá? E aí, se você tiver dificuldade de fazer essa forma aqui direto no seu desenho, usa esse outro método aqui dos quadrantes para que você comece a se familiarizar com os distanciamentos, que é uma coisa muito importante para a gente começar a acertar só de vista esse posicionamento do olho, tá? Vamos passar agora para o segundo momento aqui dessa aula, que é a gente vai posicionar esse olho dentro da cabeça do Tibi. Essa base aqui eu ensinei como fazer na aula passada, que está na descrição, tá? A base do Tibi. E aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer um rosto do Tibi posicionando os olhos a partir desse rascunho que está de vermelho. Né? Eu vou cobrir aqui essa parte do rosto, vou posicionar a minha orelha aqui, ó, no máximo até aqui, e faço um arco aqui, ó. É importante que uma orelha esteja levemente direcionada com a altura máxima e mínima da orelha do outro lado, tá bom? Isso aqui também eu vejo muita gente tendo essa dificuldade de alinhar. Vamos lá, vamos alinhar os nossos olhos. Para alinhar o olho, eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar a cor vermelha e eu quero que vocês visualizem uma coisa. Eu quero que vocês visualizem aqui a base do círculo e eu quero que vocês comecem a pensar nessa área aqui como a área que a gente vai utilizar a área que a gente vai visualizar os nossos olhos, tá bom? Essa área aqui desse quadrante. Por quê? A gente vai selecionar aqui mais ou menos a metade dessa área, tá bom? A gente vai selecionar aqui a metade dessa área para que tenha mais ou menos a mesma distância aqui do meio da metade para cima e da metade para baixo, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor de visualizar. Vamos lá, ó. Passei um traço aqui para ficar mais ou menos a mesma medida aqui, ó. Fica mais ou menos assim. E agora eu posso definir eu posso ter uma noção melhor de distanciamento, porque eu tenho que deixar aqui um espaço entre um olho e outro, e eu tenho que deixar um espaço aqui entre o final do rosto e o final do olho, tá? Vou levar isso em consideração também, e agora eu vou começar a posicionar os meus olhos, os olhos do meu Tibi. Você não precisa utilizar todo o espaço, tá? Nem em cima nem embaixo, mas você precisa posicionar, deixar eles posicionados para que eles tenham mais ou menos a mesma distância entre o final do olho e o final do rosto e a mesma distância aqui de um olho para a metade da face do Tibi, tá bom? Essas são as proporções que eu levo em consideração. Aí eu vou fazer a base do olho do meu Tibi e vou complementar com a minha elipse. E a elipse eu faço ela quase tomando todo o espaço aqui desse arco, tá? Para que os olhos do Tibi fiquem bem perceptíveis. Os olhos do Tibi é a parte mais detalhada do rosto, na minha opinião, então eu levo em consideração essa área para botar mais detalhes, para botar mais personalidade no meu Tibi através do detalhamento dos olhos. E aqui, ó, vou fazer a mesma criação que eu fiz aqui no começo da aula, quando eu estava mostrando para vocês o formato do olho que eu costumo fazer nos meus chibis. Aí aqui eu vou fazendo acabamento, vou apagando aqui para não aparecer, e vou fazendo acabamento onde eu acho que precisa. Confundi aqui com a borracha. Vamos lá, ó, mesma coisa do outro lado. Vou fazendo acabamento aqui, preenchendo essa parte, eu vou engrossando aqui essa linha. Posso até apagar aqui essa linha vermelha, para que ela não fique à mostra. Tá? E aqui do lado, o que a gente vai fazer? A gente vai engrossar um pouquinho, tá? Engrossar um pouquinho esse arco que define o formato do olhar do Tibi, tá?
Vou engrossar de um lado, vou engrossar do outro, sempre levando em consideração que se uma linha encosta numa outra linha que eu uso como referência, eu posso fazer também do mesmo lado, ó, encostar aqui e pronto, tá? No centro você faz o nariz e pode escolher como é que você vai fazer a boquinha do Tibi, tá? Como é que você vai representar a boquinha do Tibi e dando um espacinho acima do olho, você pode fazer dois arcos para representar a sobrancelha. Agora eu vou mostrar para vocês como é que dá para fazer esse posicionamento do olhar do Tibi sem usar todas essas linhas que eu usei como essas linhas vermelhas que eu usei que eu uso como linha guia. Vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos definir o rosto do Tibi, tá? Se você ainda não conseguir fazer, ter a noção dessas áreas, dessas proporções só com o olho, você pode utilizar essa base que eu ensinei, tá? Essa base que você vai utilizar essa base e aí com o passar do tempo você vai ganhar confiança para fazer o rascunho sem todas essas linhas. Vou fazer aqui o nariz e a boca. Por que eu vou fazer logo o nariz? Porque eu vou ter uma noção de altura que o meu olho vai começar, ó. Ele vai vir aqui e também eu tenho a noção de centro do rosto. Por isso que eu já posicionei o meu nariz para que eu já fique mais atento às medidas. Então vamos lá. Vou fazer primeiro, eu como sou destro, eu costumo fazer o olho, primeiro o olho direito do personagem, do lado esquerdo nosso, porque quando eu for fazer o outro lado, eu tenho uma noção melhor, já que a minha mão não vai estar em cima do olho. Se eu começar a fazer pelo olho esquerdo, na hora que eu for fazer o olho direito, eu vou ter uma mão sobrepondo o olho e eu não vou conseguir enxergar. Então aqui eu tenho dois arcos, dão para ver que eles não estão iguais, eles estão um pouquinho diferentes, não tem problema, tá? Deixa assim do jeito que tá, porque a gente vai ajeitando depois. E aqui eu tenho, no nariz, eu tenho mais ou menos o final do olhinho do Tibi. Vou fazer essa marcação aqui, tá? E agora vou fazer minha elipse quase usando toda a área do olho do Tibi que eu tinha feito com arco. Vou usar quase toda a área porque deixa o personagem mais fofinho, com um olhar mais marcante. Então vou dar uma engrossada aqui, ó, na minha linha da íris. Vou deixar elas com a mesma espessura tanto em cima quanto embaixo. E aí eu vou fazer a pupila. Vou fazer outra elipse dentro, tá? E aí eu vou construindo o modelo. Com o passar dos vídeos eu vou ensinar outros modelos para vocês, para eu não ter que ficar usando somente esse. Ó, vou preenchendo aqui, tá? E para fazer a parte de cima, vamos lá, eu trago um pouquinho mais para baixo, essa parte aqui. Olha, dá para perceber que aqui tem muito espaço, né? Essa parte aqui tem muito espaço, então eu vou dar uma leve abaixada aqui no meu arco para que fique mais parecido com o outro. E aí, ó, eu começo a botar espessura, começo a aumentar a espessura desse arco de cima e a espessura desse arco de baixo. Ou de baixo não, de cima mesmo. De baixo eu não vou botar tanta espessura não, tá? E aí eu posso ir ajustando para que eu tenha para que eu tenha uma melhor análise e vá ajustando pincelada a pincelada. Se ficar sobrando muito para um lado, eu engrosso. Se tiver faltando muito para um lado, né, eu engrosso a linha. Se estiver sobrando, eu apago. Vamos lá. Aqui faz a sobrancelha. Você pode também customizar a sobrancelha. Quando eu estiver ensinando expressões, eu vou botar mais modelos de sobrancelha, tá? Pode diminuir aqui o pincel para fazer algumas caracterizações no olho. Você pode fazer detalhes, ó, na bochecha, aqui, dá para fazer algumas marquinhas, tá? Dá para fazer um monte de coisa.
usa um pincel mais fino que fica melhor para fazer esses detalhes do rostinho do Tibi, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Me fala aí nos comentários se ajudou mesmo. Na descrição dessa aula vai ter um link para você baixar o meu e-book Desenhe e Pinte o Seu Primeiro Tibi, que é um e-book que eu fiz com bastante cuidado, com bastante detalhes, que vai ensinar a desenhar a base do Tibi, fazer roupinha, fazer penteado e como você pode pintar esse personagem estilo Tibi no Ibis Paint, tá bom? Você pode baixar, que vão ter todos os passos para você fazer. Você pode olhar o e-book e consultar sempre que quiser, tá bom? Um abraço, gente, até a próxima aula.